amigos do Centro Espírita Allan Kardec, a quem todos nós conhecemos de forma carinhosa como SEAC. Estou aqui nesse encontro para falar de um dos personagens de grande importância da história do Espiritismo, que antecederam o mandato mediúnico de Chico Xavier. Um personagem de Minas Gerais, que Chico Xavier não conheceu pessoalmente, mas conheceu na condição espiritual. Eurípides Barçanufo de Sacramento, enquanto Chico Xavier nasceu e boa parte da sua vida se deu em Pedro Leopoldo, uma distância de uns 500 quilômetros, mais ou menos. Nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo, amigo, falando sobre Eurípides Barçanufo e todo o seu trabalho. Espero que esse nosso singelo encontro possa despertar o interesse das pessoas, o interesse pelo estudo do Espiritismo e principalmente sobre o professor Eurípides Barçanufo. Muito bem, nós vamos começar então a falar sobre Eurípides Barçanufo. Eu vou pedir ao nosso companheiro, Ricardo, que está nos bastidores, que ele possa entrar com o nosso primeiro slide, para que vocês possam ver professor Eurípides. Essa é a imagem que todos nós conhecemos. Na época, os homens usavam esses bigodes grandes, era uma coisa assim charmosa, por quase todos eram possuidores de bigodes. E o professor Eurípides não é uma exceção à regra. Pode passar para o segundo slide, Ricardo. Bom, Eurípides Barçanufo, ele nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. A cidade, ela era um arraial. Um arraial é como uma espécie de distrito. E que no ano de 1876 foi elevado à categoria, à condição de cidade. No dia 1º de maio, dia do trabalhador, nasceu Eurípides Barçanufo, em Sacramento. E nessa mesma cidade, Eurípides desencarna no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos. Vejam, como eu disse há pouco, Chico Xavier não chegou a conhecer Eurípides, porque quando Eurípides desencarnou, Chico estava com 8 anos. Apenas 8 anos, um garoto. Então, o professor Eurípides nasce em Sacramento como o terceiro filho de um casal que teve no total 15 filhos. Vamos lá, Ricardo, passando aí. Numa cidadezinha bem típica de uma cidade mineira. Isso é uma foto da época. Vejam bem, Sacramento. Sacramento, na época do Império, entre 1870 e 1880. Nessa época ainda existia escravidão. No ano de 1870, só para a gente fazer um paralelo de história, para aqueles que gostam, Bezerra de Menezes ainda não tinha nem sequer entrado em contato com o espiritismo. Nessa época, Bezerra de Menezes ainda era casado no seu primeiro matrimônio. Não tinha tido contato com a doutrina espírita. Vejam um lugar simples. Nessa época não existia luz elétrica. Era tudo luz de candeeiro. Essa era a rua principal de Sacramento. É interessante mostrar a foto para vocês,
Nessa não dá para vocês perceberem, mas numa outra, lá no final, nós vamos ter a matriz principal, a igreja de Sacramento. É interessante que a gente tenha essa visão, porque era um lugar rural mesmo. As pessoas eram pessoas muito simples. Não existia escola. O que tinha no máximo era um grupo escolar. E esse grupo escolar era apenas para as crianças que tinham condições de frequentar, porque não era público. O ensino não era público. O ensino era oferecido por algumas pessoas que eram capacitados, explicadores, que preparavam as crianças para o mercado de trabalho. Nós vamos falar isso. Vamos lá, Ricardo, passando para o terceiro slide, por favor. Então, Eurípides Barçanufo, filho do casal Hermógenes e Dona Jerônima. Mas o mineiro tradicional do interior, né? Ele, para falar Hermógenes, era meio complicado. Então, é muito comum ainda hoje o pessoal usar a expressão de seu e dona. Então, como é que ele ia falar seu Hermógenes? Então, deram um jeito e arrumaram um apelido para o casal. Seu Hermógenes virou seu Mojico e Dona Jerônima virou Dona Meca. Que as pessoas que conhecem a história de Eurípides Barçanufo conhecem o casal. Veja bem, Eurípides é o terceiro filho do casal que teve 15 filhos. Lá em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, tem uma sala onde tem a fotografia de todos os irmãos de Eurípides. Todos eles, já bem mais velhos, né? Porque nessa época em que Eurípides nasceu, fotografia era um privilégio de pessoas que tinham algum dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia, não existia fotógrafo na cidade. Quando chegava um retratista, que era a expressão que se usava, um lambe-lambe, como nós conhecemos aqui no Rio, né? Ou nas grandes cidades, que fazia as fotografias que não tinha negativo, ele tirava a foto direto do papel. Era uma técnica que se usava. Então, você não conseguia reproduzir aquela fotografia, você precisava que todo mundo tirasse 2 ou 3 fotos, porque cada papel fotográfico era uma fotografia que não tinha como usar o negativo, porque não tinha negativo. Era muito comum. Às vezes, na cidade do interior, uma madrinha, um padrinho, dava de presente para o seu sobrinho, para o seu afilhado, uma foto. Aí aproveitava o retratista, ele tirava aquela foto e guardava. E geralmente as fotografias elas vinham num tipo de papel, parecendo um papel cartão, um papelão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho fotos antigas aqui da minha avó, lá do interior de Minas, quando meu pai, junto com meus tios, tiraram uma fotografia no ano de 1930. A foto é um cartão, parece um papel cartão. Um negócio duro, parecendo um papelão mesmo. E não tem como fazer cópia. Na época não tinha. Hoje a gente pode escanear no computador, bater foto com celular, mas na época não tinha. E as pessoas guardavam aquilo com o maior carinho, porque era um presente, não era uma coisa baratinha, não. Uma foto tirada assim pelo retratista eram fotos caras. Por isso que essas fotos que aparecem aí do seu Mojico e da Dona Meca eram fotos que eram penduradas na parede, eram encomendas. Eram encomendas que as pessoas faziam e colocavam na sala de jantar. Era uma tradição. Mas continuando então a história, vamos passar, Ricardo, para o próximo slide. O Eurípides
ele era um garoto muito esperto e ele, desde cedo, procurava auxiliar o pai, que tinha um comércio. A mãe era do lar e o pai tinha um comércio. E Eurípides, desde cedo, ele procurava pescar no ribeirão que tinha próximo, vendia os peixes e com o dinheiro ele ajudava em casa. Era uma família muito simples. O pai de Eurípides, junto com a família, esteve fora de Sacramento um período. E quando eles retornam a Sacramento, o seu Mojico resolve colocar o pequeno Eurípides na escola, no Colégio Miranda. O Colégio Miranda, ele era um colégio que existia na cidade, aonde o professor Miranda, uma pessoa que estudou na capital, tinha uma capacitação, ele ensinava aos garotos, principalmente meninos. As meninas não estudavam, não. Era um colégio para meninos, aonde eles iam aprender a ler e escrever, a fazer contas, as 4 operações, algumas noções sobre ciências e um pouquinho de história e geografia. O objetivo dessa singela formação era preparar a criança para o mercado de trabalho. O garoto ingressava na escola e aprendia a ler, escrever, fazer contas, assim como o Chico Xavier aprendeu. Só que o Chico aprendeu num grupo escolar, enquanto que o professor Eurípides, ele aprendeu numa escola, provavelmente particular, mas um particular para aqueles que tinham alguma condição de pagar. O diretor do colégio, o professor Miranda, ele convocou o seu Mojico para conversar, e o seu Mojico ficou preocupado. Será que o pequeno Eurípides estava aprontando? Porque ele tinha 9 anos quando ele foi para a escola, né? Mas não era bem isso, não. O professor Miranda, ele ficou preocupado em explicar ao seu Mojico. Isso, vejam, nós estamos falando na época da proclamação da República. Logo após a proclamação da República, porque o Colégio Miranda, ele vai durar até 1901. Então, quando Eurípides nasceu em 1880, ele, em 1889, ele ingressa no colégio e ele vai demonstrar uma capacidade de aprendizagem diferente do convencional. E essa capacidade de aprendizagem, ela despertou a curiosidade do professor Miranda, que chama o seu Mojico e diz o seguinte: o senhor precisa encaminhar esse menino a uma escola melhor, porque o que nós fazemos aqui é um básico. Então, o seu Mojico ficou pensando o que ele poderia fazer pelo filho. Porque o filho, muito pequeno, né? Ele mas era muito cedo ainda para alguma coisa. E era um garoto pequeno, mas assim que o garoto estivesse um pouco maior, o pai cogitava em mandar ele para o Rio de Janeiro, para um curso preparatório, porque desde a época que o Eurípides aprendeu a ler e escrever, ele já demonstrava uma curiosidade particular em aprender medicina. Então, no início do século XX, vejam bem, início do século XX, 1901, 1902, o seu Mojico pensava em mandar o filho, mandá-lo aqui para o Rio de Janeiro, para a Escola da Marinha, Medicina da Marinha. Mesmo com poucos recursos, quem sabe ele não conseguiria mandar o jovem para a escola, porque ele já estava com 21 anos. Ele já tinha maioridade. Porém,
Dona Meca vinha apresentando à mãe de Eurípides um problema de saúde muito estranho. Existe a teoria de que ela tenha tido uma psicose pós-parto, é só uma teoria. Mas ela se sentia muito confortável emocionalmente, espiritualmente, na presença do filho. Teve uma vez que um médico chegou na cidade, vindo da capital, e o pai, seu Mojico, pede ao médico para ver a mãe, a esposa. E o pequeno Eurípides, um adolescente na época, ele vai acompanhar a consulta e o médico observa o interesse do jovem Eurípides pela medicina e oferece a ele de presente um livro que falava sobre a flora brasileira. E ele vai ficar maravilhado com aquele livro, porque o livro da flora brasileira ensinava a ele, em contato com a natureza, preparar remédios da flora medicinal. Ele poderia preparar cataplasmas, ungüentos, chás, para suprir a falta dos remédios industrializados, que na época eram caros e eram raros chegar naquela cidade do interior. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas o sonho, o desejo do jovem Eurípides vai ficar para depois, por conta do problema da doença da mãe. Ele prefere abrir mão de vir para o Rio de Janeiro estudar medicina e estudar aquele livro que o médico lhe deu de presente, porque ele poderia encontrar ali um remédio que pudesse amenizar as angústias que a mãe passava. Vamos lá, Ricardo, para o próximo slide. Muito bem. Durante a adolescência, que foi o período da proclamação da República até o advento do século XX, o jovem Eurípides, ele, como eu disse, estudou no Colégio Miranda. No Colégio Miranda, ele teve acesso a uma forma de aprendizagem que era uma coisa totalmente diferente do convencional. O professor Miranda, como era alguém que havia estudado na capital, como eu falei a vocês, ofereceu às crianças que podiam ter acesso a um estudo diversificado, além de aprender português, ler e escrever, aprender a fazer as 4 operações, um pouquinho de história, geografia e ciências. E Eurípides, devido a seu desempenho brilhante, a ponto de substituir, vejam bem, substituir o professor na sua ausência, algo muito parecido com o que Bezerra de Menezes, desculpe, Allan Kardec. Eu pensei em Bezerra de Menezes, mas Bezerra de Menezes também era um jovem brilhante, mas era Allan Kardec, que quando Pestalozzi se ausentava da escola, Allan Kardec o substituía como monitor. Então, Bezerra de Menezes. Fiz confusão de novo. Eurípides Barçanufo, ele vai ter, em alguns momentos, a oportunidade de, na escola, no Colégio Miranda, ser um monitor, exatamente como Allan Kardec foi. Agora consegui organizar o pensamento. Com isso, Eurípides Barçanufo, demonstrando uma capacidade, uma sagacidade muito grande, ele vai, na década de 1890, ou seja, logo após a proclamação da República, ainda um garoto de 11 anos, ele vai ser cofundador do Grêmio Dramático de Sacramento. Ou seja, teatro. Grêmio Dramático Sacramentano. Então quer dizer que Eurípides vai fazer parte de um teatro
lá em Sacramento. Aos 18 anos, em 1898, com o livro que ele havia recebido daquele médico que visitou sua mãe, ele vai fundar uma farmácia homeopática. Eu diria que não era bem uma farmácia homeopática, mas uma farmácia de manipulação, né? Exatamente como nós encontramos no centro do Rio de Janeiro, ali na 7 de setembro. Eu nem sei se ainda existe, né? Flora brasileira. Nós vamos encontrar em vários lugares farmácias, né, que vendem chás, o herborista em Copacabana, por exemplo. Por quê? Porque nós temos esse costume de lançar mão de todas as ervas que podem ser transformadas em remédio. Então, vai ser cofundador da Irmandade de São Vicente de Paulo, porque Eurípides Barçanufo vai ser o tesoureiro da Irmandade. E com 21 anos, já em 1901, ele vai fundar a Gazeta de Sacramento. Vejam só, todos esses acontecimentos se dão na década de 1891 até 1901. Em 10 anos, ele abre mão, desiste de estudar no Rio de Janeiro, ele vai abrir, já com a idade dos seus 21 anos, uma escola. Porque tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia, ele era um autodidata. Ele lia uma vez e gravava, o que nós chamamos de memória fotográfica. Ele se torna um professor, um autodidata, um explicador. E aos 22 anos, Eurípides entra para a política de Sacramento e se torna vereador. Vejam, é muita informação para um intervalo de tempo tão curto, porque ele tinha uma programação espiritual, e dentro dessa programação, o jovem Eurípides, ele tinha pouco tempo e as coisas precisavam acontecer num ritmo bem puxado. Continuando aí. Ricardo, vamos para o próximo slide. Então, recordando o que nós falamos, ele foi um educador, foi porque tudo que ele aprendeu no Colégio Miranda, ele vai utilizar para fundar o Liceu Sacramentano. Ele se torna um político, sim, porque ele vai se candidatar e se torna vereador da cidade. Ele, como autodidata, ele se torna um jornalista, porque naquela época não havia uma escola, o indivíduo ele se capacitava por esforço próprio e começava a trabalhar naquilo ali. E quando ele abre a farmácia, né, de manipulação, toda a sua capacidade mediúnica vem à tona, porque ele vai ajudar as pessoas necessitadas e é um dos expoentes do espiritismo no Brasil. E teve pouco acesso às obras doutrinárias, porque naquele período, na virada do século, eram poucas as obras. Era a codificação espírita e mais alguns livros que chegavam. Notório principalmente por sua atividade na educação brasileira. Por quê? Porque com a escola com que ele fundou, o Liceu Sacramentano, e depois o Allan Kardec, ele vai introduzir métodos inovadores em termos de educação. Ele vai fundar o primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, que eu tive a oportunidade de conhecer, e lá existe um ambiente onde eles recriaram o quarto do professor Eurípides. Muito interessante, algumas peças de época que pertenceram a ele. E ele, o mais importante, vejam bem, até reforçando aquilo que eu falei, o Colégio Miranda, ele provavelmente era um colégio pago, porque Eurípides vai disponibilizar
educação gratuita para todos os jovens que passaram ali. Muitos, foram muitos jovens, né, que passaram, tanto pobres, órfãos e também filhos das famílias abastadas. Por quê? Porque essas pessoas em Sacramento não tinham acesso ao estudo. Aqueles filhos dos fazendeiros, os pais mandavam para estudar na capital, em Belo Horizonte, mas os outros estudavam ali e ele oferecia um manancial de conhecimento fabuloso, porque ele era um homem visionário, ele era um espírito visionário, um espírito missionário que vai trabalhar em prol do bem e vai marcar sensivelmente a história de Sacramento e a história do espiritismo no Brasil. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. Olha só, Sacramento no início do século XX, ou seja, em 1901, Sacramento não é muito diferente daquela foto que nós vimos. Então, essa é a foto de Sacramento quando Eurípides vai se tornar vereador, quando Eurípides funda o Liceu Sacramentano, quando Eurípides ele desiste de vir para o Rio de Janeiro e ficar em Sacramento e fazer tudo o que estava ao seu alcance para oferecer à população de Sacramento o melhor, como vereador, como médico, como uma pessoa, não médico, mas um médium que estendia a caridade, porque ele, com a sua mediunidade, diagnosticava os problemas e oferecia a medicação. Nós vamos contar aqui alguns casos engraçados. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo. Eurípides, no início da sua história, ele, por volta do ano de 1901, 1902, 1903, ele tinha três coisas que o incomodavam. Uma, a doença da sua mãe. Ele não sabia a natureza. Provavelmente uma depressão, algum problema de ordem espiritual. Uma outra questão. O seu tio Mariano da Cunha Júnior, que era seu tio, não era muito mais velho do que ele, mas ele chamava de Senhor Mariano. Havia se envolvido com uma coisa estranha, com uma coisa que ele não achava muito correta, que era o espiritismo. Eu comentei com vocês que o Eurípides ele fazia parte da Irmandade São Vicente de Paulo. E ele era católico da Congregação Mariana de Carteirinha, se nós podemos dizer assim. Então ele achava que o tio tinha se envolvido com uma coisa que não era muito correta. O que era o espiritismo? Era uma coisa assim, não era muito clara para ele. E além disso, uma das coisas também que mexia com a cabeça do Eurípides era ele não entendia muito a passagem das bem-aventuranças. Ele lia, mas não entendia. Por ser uma pessoa muito bem relacionada na cidade e fazer parte da Irmandade São Vicente de Paulo, um padre deu a ele uma Bíblia. Naquela época, só tinha acesso à Bíblia os católicos que sabiam ler e escrever e pessoas que tinham um bom relacionamento com a igreja. E como ele tinha, ele recebeu uma Bíblia e ele lia a Bíblia. Mas isso incomodava muito ele. Até que um dia, o seu Mariano, ou senhor Mariano, como o pessoal chamava, foi visitá-los e pernoitou na casa de Eurípides. E Eurípides, sabendo disso, pediu à mãe, Dona Meca, para arrumar a cama do tio num quarto com ele.
Porque ele e o tio, a diferença de idade não era muito grande, não. Embora ele chamasse e pedisse benção ao tio, um costume de cidade do interior. Aí a mãe arrumou a cama e à noite, na hora deles irem dormir, ele puxou o assunto com o tio e disse assim: Tio, eu estou sabendo que o senhor está envolvido com uma coisa chamada espiritismo. O que é isso, tio? Aí o tio falou para ele: Meu filho, eu sei que você é uma pessoa letrada. Eu sou um homem matuto. Eu mal escrevo e assino meu nome. Mas eu vou te dar esse livro aqui, que eu consigo ler mais ou menos, mas você vai ter um grau de compreensão que eu não tenho. Leia e você vai entender o que é espiritismo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele ofereceu uma obra traduzida para o português de Leon Denis depois da morte. Com a proclamação da República, nós tivemos uma coisa extremamente positiva para o espiritismo. Na primeira Constituição da República, baixaram uma lei que todos os livros deveriam ser traduzidos para o português. A população brasileira não era obrigada a aprender francês nem inglês. Eles podiam ler em português. Então, isso para o espiritismo foi muito bom, porque surgiram gráficas traduzindo as obras que vinham da Europa. E o seu Mariano já tinha o livro Depois da Morte traduzido, que Eurípides vai ler. O seu Mariano entrega o livro para o sobrinho fica lendo o livro na luz da lamparina, não era nem lampião, era lamparina. Quando seu Mariano acorda no dia seguinte, o sobrinho estava sentado na cama, com o livro na mão. A lamparina sem óleo, porque já tinha gasto todo durante a noite inteira, e o sobrinho disse: Tio, eu estou surpreso com uma coisa. Eu sempre fui espírita e não sabia, tio. E aí começa a grande trajetória do Eurípides e o espiritismo. Porque nesse momento Eurípides toma contato com o espiritismo, ele conhece o espiritismo. Vamos lá, Ricardo, passar para o próximo slide. Enquanto isso, na Europa, no final do século XIX, as mesas girantes, aí nós temos uma foto de época da Europa, mostrando uma reunião. Como eu disse a vocês, geralmente a participação dos homens, não apenas nas escolas, mas nas reuniões, era predominante. Dificilmente a gente conseguia ver mulheres participando. Uma mesa onde nós tínhamos uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica os homens produziam o fenômeno para se comunicar com o plano espiritual através daquele sistema das batidas ou talvez das letras. Mas eu acredito que aí já existia a psicografia direta, onde com papel e lápis um dos médiuns poderia psicografar uma mensagem. Como é uma foto de época, é para que a gente possa ter um parâmetro até do que se passava em Sacramento e o que estava rolando, como diz a garotada, na Europa. Vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo slide. O livro, Depois da Morte, que o tio Mariano ofereceu para seu sobrinho, foi escrito por Leon Denis. Aí nós temos a capa de um livro da época, né? E temos aí Leon Denis, idoso já. Quem escreveu esse livro? Um personagem muito importante também na história do espiritismo. Vamos ao outro, Ricardo. Passando. Muito bem. É interessante o seguinte. Essa foto, ela mostra um momento muito oportuno, porque o sobrinho disse para o tio, depois que leu o livro:
tio, eu acredito no senhor, eu acredito nesse livro, mas eu precisava de um digamos assim, uma prova do que o espiritismo é uma coisa real. Então o tio falou para ele: olha, aqui perto, na fazenda de Santa Maria, tem uma casa onde tem uma reunião. Essa casa acontece ali, nessa fazenda, uns fenômenos estranhos. E as pessoas se reúnem lá. Que fenômenos eram esses? Nessa casa, as telhas trepidavam, as janelas abriam e fechavam sozinha, a tramela da porta abria e fechava. Essa foto é uma foto recente. A casa foi restaurada e foi aí, nesse lugar, aonde o seu Mariano levou o Eurípides para que ele entrasse em contato com uma reunião espírita. E aí eles pegaram um cavalo e andaram um trecho grande até o casarão de Santa Maria, que alguns diziam que era assombrado. As pessoas achavam estranhas. Próximo a esse casarão, depois, será construído o Centro Espírita Fé e Amor, que foi fundado pelo próprio tio Mariano. Esse centro, ele terá uma importância fundamental. O prédio original, ele não existe mais. Nós vamos mostrar a foto do prédio que foi construído depois, em 1920. Mas a fundação do Centro Fé e Amor se deu em 1900, antes de Eurípides ter contato com o espiritismo, tá? Provavelmente, nesse casarão, o grupo Fé e Amor se reunia, que foi exatamente aonde Eurípides ficou, se converteu ao espiritismo. E o que foi que aconteceu? Vale a pena contar. Eles pegaram um cavalo, depois de uma caminhada boa, uma cavalgada boa, eles chegam no lugar. Chegam lá e se surpreendem com o seguinte: o salão estava repleto de pessoas importantes de Sacramento. E aí Eurípides se surpreendeu, porque havia alguns personagens, inclusive da política de Sacramento, que faziam parte dessa reunião, digamos assim, a portas fechadas. E eles, quando entraram, o que mais chamou a atenção de Eurípides é que existiam 2 lugares vagos. E ele falou: puxa, parece que isso foi programado. 2 lugares vagos, um lugar para mim e outro para o meu tio. Eles sentaram, assistiram a palestra, assistiram a prece, e Eurípides, em prece, disse o seguinte: até agora não aconteceu nada que me convencesse, embora eu estou achando tudo perfeito, mas eu precisava de uma revelação. E se a espiritualidade que existe nesse ambiente me conceder essa revelação, eu gostaria que a pessoa mais simples, mais atrasada, desse uma passividade aqui, pelo que eles dizem, e explicasse as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças fossem explicadas por intermédio desse indivíduo, e quem explicasse fosse São João Evangelista. Pediu? Não pediu pouco, né? Sejamos sinceros. E aí,
Ele pensou, ele não falou nem para o tio, ele pensou em prece, terminado. Toda a parte do estudo tal, levantou-se um indivíduo que tinha um grau de parentesco com ele, seu Aristides. Seu Aristides, uma pessoa extremamente simples, descalço, de casaco, de terno, mas descalço, de pé no chão. Muito comum na roça. O indivíduo às vezes põe um casaco de terno, mas não tem sapato. Havia um grau de parentesco, até porque ali todo mundo se conhecia e era primo em segundo, terceiro ou quarto grau. E só Aristides, que era um homem analfabeto, era incapaz de você dar uma régua para ele, um lápis e uma folha de papel. Ele traçar uma linha reta ou pegar um copo e fazer um O com o copo, apoiar o copo e com o lápis fazer um O. Não precisava nem fazer o O, era só apoiar o lápis e rodar em torno da boca do copo. O senhor Aristides fez uma exposição que todos ficaram boquiabertos, a começar por Eurípides, porque ele explicou detalhadamente as boas-aventuranças, o motivo das boas-aventuranças, por que que o Cristo reuniu todos no Sermão da Montanha e falou sobre as bem-aventuranças, e no final se despediu, olhando para Eurípides e se identificou como São João Evangelista. Eurípides tremeu, porque ele não havia dito para ninguém. Ninguém. E aí, todos não entendiam o que acontecia. Aconteceu naquele momento. Foi quando Eurípides falou para o tio: Tio, o livro que o senhor me ofereceu para ler me convenceu. A atitude do primo Aristides me converteu. Eu sou espírita. E a partir daquele momento, ele não escondeu para ninguém que ele era espírita. Assim se deu a conversão de Eurípides. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide, por favor. Muito bem. Próximo, nessa fazenda, nós temos aí a casa do tio Mariano, né? Onde nós tivemos a grata oportunidade de visitar. É lógico que foi reconstruída, né? Então, ali é a casa do senhor Mariano, a fotografia, o ambiente, chão de tábua corrida. E ao lado da casa do tio Mariano, vamos lá, Ricardo, passa aí. Nós vamos ter o Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, que foi inaugurado no dia 28/8/1900, fundado pelo senhor Mariano. Foi nesse singelo núcleo que Eurípides Barçanufo teve as primeiras provas da comunicabilidade dos espíritos. O interessante, vejam bem, o núcleo, não um prédio, porque o prédio é o outro. Então, esse grupo foi desse grupo espírita que Eurípides se converteu, no grupo aonde o Aristides fez a exposição explicando as bem-aventuranças. E nós tivemos oportunidade de conhecer, é muito interessante, essa mesinha aí, que é uma mesinha de época, aonde o tio Mariano usava para se comunicar com os espíritos. E segundo o sobrinho tatataraneto de Eurípides, que estava aí atendendo a todos nós de forma gentil, contou que o tio Mariano recebeu a comunicação de Bezerra de Menezes por essa mesinha. Então nós temos uma foto bem antiga da construção, uma foto nas condições atuais, e ali do lado falando no Centro Espírita Fé e Amor. Interessante esse contato que nós tivemos, porque a gente conheceu toda a estrutura
Foi uma visita relativamente rápida, uma visita de um dia, mas que nós tivemos chance de conhecer todo o trabalho que eles continuam realizando até hoje, desde a época em que o tio Mariano, fundou o centro e, a partir da fundação, Eurípides se converteu e deu início a todo o seu trabalho. É bom conhecer, porque com isso a gente tem a oportunidade de interagir melhor. É lógico que é muita informação, há momentos que eu posso até me confundir aqui, e se eu trocar alguma coisa, vocês me desculpem, porque eu não estou lendo, nós estamos falando muita coisa para vocês, até como uma forma de despertar a curiosidade dos amigos. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo. Muito bem, como eu disse a vocês, eu contei, Eurípides foi vereador. E como vereador, Eurípides contribuiu para levar luz elétrica para Sacramento. Não havia luz elétrica na época. E até bondes elétricos favorecendo o transporte. Essas fotos são de Sacramento. Fotos na época que os bondes elétricos começaram a circular em Sacramento, graças ao trabalho de Eurípides. Embora a cidade, ela não, hoje, ela é uma cidade pequena, na época era uma cidade bem menor, mas o fato de ter construído uma usina hidrelétrica para a produção de energia elétrica, a cidade toda passou a ter luz elétrica muito cedo, graças ao trabalho que Eurípides Barçanufo realizou na época. E a cidade começou a crescer por conta disso. Vamos lá, Ricardo, para o próximo slide. Para vocês terem uma ideia, a estação ferroviária, estação do Cipó, que entrava em contato com as outras cidades, provavelmente da estação do Cipó, eles se deslocavam até BH, né, Belo Horizonte, porque é uma linha reta, indo até, para nós irmos de Sacramento até Pedro Leopoldo, você tem que ir até Belo Horizonte. Então, o trem de ferro, a Maria Fumaça aí, porque aí era Maria Fumaça mesmo, não era trem diesel, não. Acredito eu que era a lenha. Colocava Sacramento em contato com o mundo. A estação rodoviária era o principal ponto de chegada e de saída da cidade. Não existiam estradas, as estradas eram estradas de chão batido, então a principal comunicação era a estrada de ferro. Vamos para o próximo, Ricardo. Muito bem. Eu comentei com os amigos que Eurípides ele fundou, em 1901, o Liceu Sacramentano. Porque ele, como professor, um autodidata, ele era um professor leigo, ele não tinha uma formação numa escola acadêmica, como uma normalista tem. Então, ele, capacitado pelo professor Miranda, ele vai abrir uma escola. Da mesma forma, por isso que eu fiz a comparação, que quando Allan Kardec foi para a escola de Pestalozzi, Pestalozzi deu a Allan Kardec uma formação. E quando Allan Kardec já estava capacitado, Pestalozzi deu a Allan Kardec um certificado para que Allan Kardec Leon abrisse uma escola como professor. Então foi algo muito parecido que se deu com Eurípides. Eurípides abriu sua escola porque ele estava capacitado. Ele havia estudado com o professor Miranda. Na época, o processo de transferência de conhecimento era um processo muito pessoal. Não existiam livros. O acesso ao conhecimento era muito restrito. As pessoas tinham que aprender a ler e escrever e ter vontade de ir para uma biblioteca para sentar e para ler e escrever. Hoje a garotada não quer saber disso. Pega o celular e vai no Google. Mas na época que eu estudei, o professor da escola
passava um trabalho de pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Ou aqueles cujo pai, a mãe tinha condições, ou uma tia, uma madrinha dava uma enciclopédia, aí ele tinha uma fonte de pesquisa em casa que era uma enciclopédia. Mas era muito comum os jovens pesquisarem nas bibliotecas. Então, nós temos aqui a sede do antigo Liceu Sacramentano. Mas quando o professor Eurípides se declarou publicamente espírita, ele comprou uma briga, infelizmente, com os católicos da cidade, que tiraram os filhos do Liceu Sacramentano. Tiraram os filhos e Eurípides entregou todos os livros para a Irmandade de São Vicente de Paulo, que ele era guarda-livros, fazia parte. Com isso, ele vai viver uma pequena rixa com a igreja, porque ele acaba se afastando da igreja por conta disso. E nesse meio tempo, ocorre um problema. Ocorre um problema porque todos os alunos, o colégio era gratuito, mas os alunos se afastam. E não existia em Sacramento um colégio que oferecesse uma qualidade de ensino como o Liceu Sacramentano. Mas acontece que as pessoas tinham um ranço. O catolicismo sempre foi muito forte no interior. E o sobrinho do tio Mariano, que era espírita, se converteu ao espiritismo. E agora, como é que ia ficar? Dessa forma, o sobrinho, o Eurípides, vai viver um momento difícil. Ele achou que ele deveria fechar as portas do liceu. Ele deveria acabar com aquilo ali. Ele trabalhava como vereador, ele trabalhava na farmácia que ele havia montado, ele era jornalista e era professor. E agora? Como é que ia ficar a escola? O dinheiro que ele recebia era o dinheiro que ele recebia como vereador. E ele mantinha a escola, porque ninguém pagava. Como é que ele ia fazer? Num momento de desespero, desejando fechar a escola, ele sente uma presença espiritual muito forte. Ele não sabia explicar. Ele achava que ele estava tendo algum tipo de perturbação. Ele não imaginava que era uma aproximação de um espírito de escola, que se aproximava para envolvê-lo e orientá-lo. Esse espírito de escola, percebendo que Eurípides não iria ceder com facilidade, vai adormecê-lo e leva ele a fazer uma psicografia, tamanha mediunidade que Eurípides tinha. Adormecido, com uma psicografia mecânica, Eurípides vai psicografar uma mensagem para ele próprio. Quando ele acorda, ele fica surpreso que a mensagem era direcionada a ele, dizendo o seguinte: meu filho, não desista da missão de ensinar. Tudo o que está acontecendo faz parte de uma programação. Apague o nome do colégio, Liceu Sacramentano, e no lugar coloque Colégio Allan Kardec, onde você deve ministrar vários tipos de aula, inclusive espiritismo, astronomia, agricultura para as crianças. Ele ficou surpreso e, no final, a entidade que psicografou aquela mensagem assinou como Maria, Mãe de Jesus, serva de Deus. Ele ficou impressionado, tirou o cartaz de Liceu Sacramentano, botou Colégio Allan Kardec. E agora? O que ia acontecer? Abriu uma escola para ensinar adultos, tipo o que nós temos hoje, jovens e adultos. Ele não ia ensinar só criança, ele ia ensinar qualquer um que quisesse aprender a ler e escrever. Entre os seus primeiros alunos
no Colégio Allan Kardec, vem sua mãe, Dona Meca. Dona Meca se apresenta. Ela queria aprender. Então, o filho aceitou. Qualquer pessoa podia estudar. Quando as famílias de Sacramento ficaram sabendo que ele havia mudado o nome do colégio, colocado o nome do colégio Allan Kardec, e a própria mãe e pessoas conhecidas estavam ali estudando, aquelas crianças que foram retiradas da escola acabam voltando. Por quê? Porque não existia colégio em Sacramento e a única escola em condições de ensinar era o Colégio Allan Kardec. Então volta todo mundo para o colégio. E ele vai ter um grupo enorme de alunos que vão participar. Ele trabalhava de uma forma muito parecida com Pestalozzi. Eram turmas multisseriadas. Não era como nós temos hoje. Hoje nós temos o que seria primeira, sexta série, sétima série, oitava série, nono, ou melhor, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e novo ano. Nono ano, melhor, como se diz hoje. Mas na minha época era primeiro ano ginasial, segundo ano ginasial. Aí mudou tudo, virou quinta série, sexta série, agora já mudou. Então, na época, não tinha isso. As classes eram muito seriadas. O professor ensinava ao mesmo tempo para aquele que sabia pouco e ensinava para aquele que sabia um pouco mais. E apresentava histórias fabulosas. Os alunos contavam casos interessantíssimos da mediunidade do professor. Casos em que o professor ele era chamado para fazer partos, porque além dele ser um boticário, como se dizia na época, que fazia cataplasmas, chás, ungüentos e compressas, o professor também fazia partos. Então, ele se tornou uma figura extremamente conhecida, benquista em Sacramento, fazendo um trabalho muito voltado principalmente para quem mais necessitava. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo da caridade, realizando um trabalho voltado para ajudar, socorrer principalmente a quem precisava. Houve uma vez que Eurípides teve um sonho, e no seu sonho ele vê Jesus chorando. E pergunta: mestre, por que choras? Choras. Na verdade, não foi um sonho, foi um desdobramento, mas ele achava que era um sonho. Choras por aqueles que sofrem, chora por aqueles que passam fome, chora por aqueles que passam por grandes necessidades. O Cristo se virou para ele e disse: não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem a verdade, mas nada fazem para mudar a realidade do mundo que vocês vivem. Isso marcou ele profundamente, porque ele era uma pessoa dinâmica, ele procurava sempre fazer o bem, sempre procurava fazer a caridade por aqueles que passavam pelo seu caminho. Então, as crianças, às vezes, os seus alunos, ficavam surpreendidos. Ele tinha uma mediunidade fantástica. Não dá para a gente contar tudo aqui. Mas ele tinha uma mediunidade tão aguçada que ele, às vezes, percebia as coisas sem estar presente. Então, os alunos, às vezes, indo para a escola, pulavam um muro, roubavam uma fruta, uma maçã. Quando chegava na escola, o professor olhava para os alunos e dizia assim: por que vocês não pediram? Por que vocês pularam o muro e roubaram a maçã? Então os alunos ficavam assustados, parece que o professor sabia tudo, via tudo. O professor, no colégio Allan Kardec, teve uma intuição de todo dia, às 9 horas da manhã, realizar uma prece pelo Brasil. Já naquela época,
Ele dizia o seguinte: nós precisamos diariamente, de manhã, realizarmos uma prece pelo nosso país. E ele vem mais tarde reforçar isso por uma comunicação espírita por intermédio de Sueli Caldas Schubert, da importância dessa prece. E o mais interessante, que nessa época, a luz elétrica era um privilégio de alguns. Existia iluminação pública? A iluminação pública vai chegar em Sacramento. Eurípides vai dar o pontapé inicial, mas não na velocidade que a gente imagina. E todo dia de manhã, o pessoal se reunia no Colégio Allan Kardec para fazer a prece. E acontecia um fenômeno muito curioso. As pessoas em Sacramento escutavam ao longe, como se tivesse um sistema de alto-falante, as pessoas rezando. E perguntavam às vezes: que som estranho é esse que está vindo? Da onde vem isso? Ah, é o pessoal rezando lá, é o professor Eurípides rezando todo dia de manhã lá no colégio, numa época que ainda não existia um sistema de alto-falante, que é muito comum em cidade pequena, principalmente em igreja. Eles ligam os alto-falantes avisando que vai ter a missa, qualquer coisa assim. Mas naquela época não tinha isso. E as pessoas escutavam à distância o professor rezando. É interessante, né, comentar isso. Vamos lá, passando para o próximo slide, Ricardo, por favor. Próximo a Sacramento, existe um lugar paradisíaco. Paradisíaco. Toda vez que Eurípides estava angustiado, pegava o cavalo e se deslocava até a Gruta dos Palhares. A Gruta dos Palhares é quase que um paraíso que a natureza ofereceu àquele lugar. É uma gruta realmente. Uma gruta que hoje virou ponto turístico, mas é um negócio assim que a gente fica bobo, principalmente pela grande quantidade de pássaros, maritacas. As maritacas, elas ocuparam a frente da entrada da gruta, fazendo ninhos nas reentrâncias das pedras, mas é um lugar, assim, parece que tem uma energia, um astral diferente. E o professor ia até ali, a cavalo, meditar, pensar como ele deveria agir, como ele deveria, as decisões, os momentos de maior angústia. Eurípides, ele vai nesse lugar ficar em meditação. Era um local de meditação de Eurípides, que é um ponto de atração turística para as pessoas que gostam de viajar, de conhecer o lugar, vão até aí conhecer esse local. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. Bom, aí nós temos o senhor Mariano. Vocês podem ver aí na seta, tá? Indicando ali, o senhor Mariano, na primeira fotografia, está, para quem está olhando de frente para a fotografia, do seu lado direito. É aquele de terno. Do lado esquerdo tem uma criança, uma moça com tranças, e o tio Mariano está do lado direito. E é provavelmente um encontro de família. E na outra foto, nós temos os irmãos de Eurípides. Os irmãos de Eurípides, que também haviam aprendido com ele, ajudavam Eurípides no colégio Allan Kardec. Havia uma irmã de Eurípides aí que ajudava também. Mas nós vamos ver nas fotografias onde aparecem os alunos, a maior parte dos alunos eram compostos de meninos, né? Todos eles estavam ali representando o colégio. Por isso que eu digo que era um trabalho de classe multisseriada. O professor Eurípides não tinha turmas separadas, ele trabalhava ao mesmo tempo.
Antigamente era muito comum nas escolas menores, às vezes algumas professoras se especializarem em classe multisseriada. Ela dividia o quadro ao meio e dava aula para aqueles alunos um pouco melhores e davam a aula também para aqueles alunos mais fraquinhos. Seria a expressão que a gente usa hoje. Hoje não existe mais isso. A, a educação ela evoluiu a tal ponto que não há necessidade de você ter classes multisseriadas. Mas naquela época tinha, porque não haviam escolas suficientes, não haviam profissionais capacitados. Vejam, nós estamos falando no início do século XX, nós estamos no século XXI. E nós estamos comentando de algo que aconteceu aproximadamente há 115 anos atrás, por volta de 1910, quando 1910, quando Chico Xavier nasceu. É mais ou menos aí, só para vocês terem um parâmetro. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide, por favor. Então, repassando alguns detalhes para que a gente não se perca. Então, Eurípides nasceu em Sacramento, no dia 1º. Então, aí tem um erro. Tem um erro aí, agora que eu estou vendo aí, tá? É dia 1 do 4, 1 do 5 que Eurípides nasceu, né? A data de falecimento tá certa, mas a data de nascimento não. Eu não tinha reparado isso. É dia 1º de maio, dia do 1º de maio, dia do trabalhador. Por acaso ficou um errinho aí, eu estou vendo a tempo de comentar com vocês. Agora, ele morreu, isso, Ricardo está mostrando aí. Então, não é 1 do 2, não, é 1 do 5. E a data do falecimento está certo, dia 1º de novembro. Então, ele fundou o Colégio Espírita Allan Kardec, depois que ele fechou o colégio Liceu Sacramentano, está certo, sob orientação de Maria, mãe de Jesus. Ele foi um autodidata, porque ele aprendeu a medicina prática, o direito, homeopatia. Quando a gente fala homeopatia, eu acho que está mais para flora medicinal, tá? Flora medicinal. E estudou matemática, filosofia, ciências, com a ajuda do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Se tornou parteiro e cirurgião. Eu vou contar um caso interessante do Dr. Bezerra de Menezes. Sobre o Dr. Bezerra de Menezes para passar por uma história como essa. Ele estava na farmácia e as pessoas chegavam lá levando pessoas que haviam acidentado, se cortado, coisas assim. Chegou um homem da roça trazendo outro que estava capinando, entrou numa moita e não viu que tinha um pé de laranjal. E o pé de laranja tem uns espinhos grandes. Um espinho entrou no olho do homem. O espinho entrou, isso foi contado pelo sobrinho tataraneto de Eurípides. O espinho entrou no olho, na parte branca do olho. Era um espinho do tamanho de um palito de dente. Quando Eurípides viu, ele até estremeceu, porque assim, como é que eu vou tirar o espinho do olho desse homem? Mandou o homem sentar, pegou uma água, botou da mesa, e ele ia magnetizar a água. Na época não se usava a expressão água fluidificada, essa expressão é mais moderna. Na época era água magnetizada, assim como tinha o passe magnético, era água magnética também. Aí ele falou assim, eu não posso, se eu puxo o palito, o espinho do olho do homem, o olho do homem rasga, o que vai acontecer? O homem vai ficar cego? Ele não era médico, ele reconhecia as suas limitações. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar em prece. Vai entrar em prece. E ali
naquela pequena farmácia, naquela pequena botica, como se chamar, porque ele era um boticário, Bezerra de Menezes estava a seu lado. Bezerra de Menezes, atendendo às suas preces, leva a sua mão ao papel e faz uma psicografia mecânica, porque Eurípides ele possuía essa capacidade de uma psicografia mecânica totalmente desligado do que estava fazendo. Quando ele termina e volta a si, ele lê o seguinte: retire o espinho do olho do homem, lave com água magnetizada, assinado Bezerra de Menezes. E aí o Eurípides falou: eu não tenho coragem de fazer isso, porque se eu puxo o espinho e o olho do homem rasga, como é que eu vou ficar? Se concentrou novamente, pediu ao homem que aguardasse um pouco, estendeu a mão para magnetizar a água e com a outra pegou o lápis e começou a escrever. Quando ele voltou a si, estava escrito no papel: retire o espinho do olho do homem, faça como eu estou dizendo e deixe o resto comigo. Bezerra de Menezes. Ele puxou o espinho, não sangrou, lavou o olho do homem com a água magnetizada, disse ao homem que tomasse um pouco da água, lavasse o olho, o homem ficou bom. Veja, isso contado pelos parentes de Eurípides. Aí a gente se surpreende, né? A gente se surpreende com isso. Eu acho isso fantástico. Vamos lá, Ricardo. Vamos passar para o outro slide, porque a gente está se estendendo muito. O colégio Allan Kardec, fotos atuais. O colégio passou por várias reformas e assim. Hoje o colégio é um centro de recolhimento, é um centro espírita, é um local de reunião, palestra, é uma livraria. Tem um lado do colégio que é um memorial. Eu visitei o memorial, muito interessante, onde eles recriaram o ambiente do quarto do Eurípides. Muito interessante, com muitas fotografias. É aí do Colégio Allan Kardec que tem a foto de todos os irmãos de Eurípides. Muito bacana isso. Vamos a outra foto, Ricardo, para a gente acelerar um pouquinho. Olha aqui, aqui nós temos a foto. Eu não sei se o Ricardo poderia botar em tela cheia, por favor, para que vocês possam ver os alunos. Os alunos são os mais variados possíveis, né? Uma turma enorme. As fotos feitas daquele sistema antigo, onde aparecem os alunos em duas épocas. Uma das fotos não tem os professores e do outro tem, que são as fotos, a foto que eu mostrei, o Eurípides junto com os irmãos. Quando a gente amplia, a gente vai vendo o rostinho dos alunos, as idades mais variadas possíveis, assim como a maneira de vestir. Então a gente observa que eram filhos, né, de pessoas com uma situação um pouquinho melhor, outros vindos da roça, pessoas simples, mas que estavam tendo acesso, só para vocês terem uma ideia, astronomia, espiritismo, agricultura, agronomia, matemática. Eles estudavam, é lógico que não, pelo menos a parte prática, matemática, português, ciências, história, geografia, e mais essas outras que eu falei para vocês, astronomia. Vocês vejam bem, uma visão bastante avançada para a época, uma coisa muito precursora, uma forma de ensinar que não apenas educava, mas preparava o indivíduo para a vida futura. Continuando, vamos passar o slide, Ricardo, para o próximo, por favor. Aí nós temos a foto que aparece a Casa Mochico. Aqui nós temos do lado direito
Ampliando a foto, a gente consegue ver que está escrito no alto as portas, né? A construção é uma construção antiga, mas está escrito ali, Casa Mojico. E do outro lado da estrutura, aonde hoje é um prédio do Correio, tem aí, aonde Eurípides aproveitou a própria estrutura. Hoje está desmembrado isso, porque provavelmente com o tempo passou, eles desmembraram, mas era uma continuação da construção. Antigamente, para ficar mais fácil, talvez mais barato, o indivíduo fazia uma construção única, como na foto da direita. Vocês observam que parece que eles construíram uma grande estrutura e internamente, depois eles fizeram em separações. Aí nós tínhamos a venda do seu Mojico, que devia ter um pouco de cada coisa, né? Principalmente para um lugar do interior. Só para que a gente possa ter uma ideia. Vamos lá, Ricardo, para que a gente já possa ir terminando. Então, repetindo para vocês terem uma ideia, vejam bem, Sacramento em 1870, que é interessante que a gente faça esse paralelo. Isso antes de Eurípides nascer. Vamos para a próxima foto. 50 anos depois, olha Sacramento, já com um tipo de calçamento simples, mas calçadas, postes. Se tem poste, tem luz elétrica. Ah, lá no final, olha lá a igreja lá. Tá vendo? Como eu disse a vocês. Na outra, a gente não consegue ver, porque a foto é mais antiga. Uma foto em relação à outra, nós temos 50 anos de diferença. Aqui, provavelmente, bem no meio, vocês devem observar que tem um estreitamento, é um rio que passa ali. O rio deve ter sido canalizado, eles fizeram um estreitamento com uma ponte, e aí a continuação. Mas a gente observa, tanto de um lado da rua quanto do outro, se prestar bem atenção, postes. Eu não acredito. Poste de telefone eu não acredito não, porque o telefone nessa época era artigo de luxo, né? Provavelmente só o prefeito tinha, o juiz, né? A Câmara dos Vereadores talvez tivesse telefone. Era um artigo de luxo. Mas luz elétrica, já em 1930, as famílias, principalmente do centro da cidade, já tinham acesso. Vamos para a próxima fotografia aqui, para a próxima. Eigorina Cunha. Eigorina, que era sobrinha neta de Eurípides, filha da sua irmã Sinhazinha, ela viveu até recentemente. Na nossa casa espírita, o nosso diretor doutrinário, Gerson, e eu acredito que alguns companheiros que estejam vendo essa foto conheceram a Eigorina. A Eigorina, ela ficou responsável em dar continuidade à prece que ainda hoje acontece, mas não no Colégio Allan Kardec. Acontece numa outra região, onde nós tivemos oportunidade de participar, que ela deu continuidade à prece pelo país. Nós temos aqui a fotografia dela, né, junto com o Chico Xavier. Essa foto a gente deduz que seja antiga, até porque ela, embora tenha desencarnado, vejam bem, de 23 até, eu não fiz o cálculo aqui da idade dela, mas pelo menos com o quê? 90 anos. Se não foi com 90 anos, foi com quase isso que ela desencarnou. A Igorina. E muitos companheiros nossos que tiveram oportunidade de ir até Sacramento tiveram contato com ela. E ela contava a história que a mãe dela contava, né? Com isso, a gente tem muitas informações. Continuando, Ricardo, por favor.
Então, as principais fontes de acesso ao conhecimento e à história de Eurípides são esses dois livros. Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, que foi feito pela sua biógrafa, que nós vamos ver aí daqui a pouco, e esse outro livro que conta a história de Eurípides de Roma até Sacramento. É lógico que a gente pode falar um pouquinho rápido. Eurípides viveu na mesma época que Jesus, mas não conheceu Jesus. Tá? Ele viveu numa região afastada, mas ele não teve um contato direto. Não vou dizer em que região, até para despertar a curiosidade de vocês, mas toda a história de Eurípides encontra-se nesse livro. É um livro bastante conhecido, né, sobre a história de Eurípides. Tem fotos também, é interessante. Algumas fotos a gente colocou aqui para poder ilustrar para vocês. Vamos passar, Ricardo, para a próxima. Exatamente. Aqui, a biógrafa de Eurípides Barçanufo é a Corina Novellino. Ela que fez esse livro que eu comentei com vocês, que conta a história de Eurípides para todos nós. Mas nós temos também, né, uma fonte de informação muito oportuna que vocês podem até pesquisar, se desejarem. Isso se encontra no YouTube. Passa aí, Ricardo, para o próximo slide para a gente. Esse DVD, que foi organizado por Oceano de Melo e ele foi comercializado, conta a história minuciosa de Sacramento, das imediações de Sacramento e de Eurípides Barçanufo, com depoimentos. É facílimo, é só colocar no YouTube que vocês acessam ele. Ele está lá para a gente assistir. É um vídeo de mais ou menos 1h40, narrado por Lima Duarte. Muito interessante essa história. Ele conta detalhadamente para a gente a história de Eurípides Barçanufo. E nós temos aqui, do lado direito, entrevista de ex-aluno de Eurípides Barçanufo. Esse ex-aluno, aqueles que eram mais jovens, que sobreviveram, porque nós temos também gravações em filme, em 16 milímetros, porque na época não tinha. Então, essas gravações em 16 milímetros foram transformadas em gravações de videotape, como se chamava, que permitiu nós termos os registros sobre a história de Eurípides Barçanufo para vocês. Para que a gente possa ir finalizando, Eurípides vai desencarnar, nós vimos aqui, com 38 anos, de gripe. Passa aí, Ricardo, só para poder retomar agora. A gripe que levou Eurípides foi a gripe espanhola. Exatamente, a gripe espanhola. E antes que Eurípides pudesse desencarnar, ele teve um desdobramento. E nesse desdobramento, ele vê a presença espiritual de Jesus que se aproxima e que avisa ele que todo o trabalho que ele vinha desenvolvendo, ele já tinha concluído. Nós fizemos aqui um resumo para vocês, tirando. Aqui está certo, nesse slide aqui está certinho. Ricardo pode até botar a seta indicando, depois eu vou ter que consertar no outro, que é justamente a data de nascimento do Eurípides. Aquilo passou desapercebido. Tá? Mas aí está certo que Eurípides nasceu no dia 1º de maio, e não no outro como está 1º de fevereiro. Tá? Então nós estamos consertando, retificando isso para vocês. Eurípides é retirado do corpo, desencarna com 38 anos, realizou um trabalho curioso que ele não deixou nada escrito. As coisas que nós encontramos escritas
pela mão dele, encontra-se no fórum lá de Sacramento, porque ele, quando foi vereador, né, do município, ele era o responsável em escrever a ata das reuniões. E tem um episódio interessante que eu vou encerrar com esse episódio para vocês, que diz o seguinte: conta-se que Eurípides Barçanufo ele foi eleito como vereador para ficar 4 anos. E durante o período, os vereadores se reúnem para mudar a lei do município para alterar de 4 para 6 anos. E Eurípides não aceita isso. Ele diz o seguinte: ele foi eleito para 4 anos, ele não foi eleito para 6, então ele não vai aceitar o fato de se tornar, dele continuar como vereador por mais 2 anos. E ele pede o que nós chamamos hoje de exoneração. Ele pede exoneração do cargo de vereador da cidade, para desespero da Câmara dos Vereadores, porque ele era uma das pessoas mais inteligentes, mais bem relacionadas. Por quê? Porque ele não achava justo com os seus eleitores. Ele foi eleito para 4, como é que de repente ele vai ficar 6? Sem que os vereadores. Teria que ser feita uma consulta popular, se a população desejava que ele ficasse mais 2 anos. Era uma figura fabulosa, são muitas histórias. Se eu continuar falando, nós vamos passar de 2 horas, e o objetivo desse nosso singelo encontro é uma homenagem, porque nós estamos fazendo essa live no mês de maio, uma homenagem a Eurípides. Meus amigos, eu peço desculpa se falhamos em algum aspecto, como ali na data do nascimento dele, mas a sorte que eu vi a tempo para mostrar e reconhecer que eu deixei passar desapercebido. Vou corrigir isso em tempo oportuno, para que, se eu usar esse PowerPoint numa futura apresentação, esteja corrigida. Mas o que importa é que ele foi um grande missionário na história do Brasil. Ele representa um dos maiores espíritas no período que antecede a história do espiritismo no Brasil, porque nós temos 2 grandes momentos do espiritismo na história do Brasil, antes e depois de Chico Xavier. Então, antes de Chico Xavier, nós destacamos alguns espíritas e Eurípides Barçanufo é um deles. Eu desejo a todos um abraço fraterno. Obrigado por terem tido a paciência de nos escutarem. Eu elevo o nosso pensamento aqui em prece e convido a todos, se assim o desejarem, fazermos uma breve prece, elevando o pensamento, independente do horário em que a gente se encontre, independente do horário que os amigos estejam assistindo. Vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade que nos ouve, para que possamos ser abençoados, apesar de todas as nossas falhas e as nossas dificuldades, que a gente possa replicar os exemplos positivos que recebemos desses indivíduos que reencarnaram com missões específicas, a prática do bem, a caridade, o exercício do amor ao próximo. Isso é o mais importante. A gente não vai se tornar santo da noite para o dia. Não vamos conseguir ficar remido dos nossos erros, mas abriremos uma porta, abriremos um canal de comunicação com a espiritualidade mais elevada para a nossa reforma íntima. E que esse estudo, que esse singelo encontro possa estimular a todos a estudarem,
a se melhorarem, a conseguirem tirar lições positivas para a sua vida. Eu desejo a todos os amigos muita paz. Um grande abraço fraterno mais uma vez. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.